Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Imagine que você é o filho mais velho de um rei. Você passou a vida inteira sendo preparado para governar. Mas quando seu pai morre, seu tio assume o trono. Depois, outro tio. E outro. Você espera, e quando finalmente chega a sua vez, já está velho demais. Parece um pesadelo, mas era assim que funcionava no início da dinastia Shang. E do outro lado, seu ancestral, na dinastia Xia, foi o responsável por criar um precedente que mudaria a história. O filho herda o pai, não o homem mais capaz. A disputa pela sucessão ao trono é um dos capítulos mais fascinantes e sangrentos da história humana. Hoje, a gente vai entender como pai, irmão e tio se revezaram no poder nas primeiras dinastias chinesas. Antes da dinastia Xia, a sucessão era baseada no mérito. Os imperadores Yao e Shun escolhiam os homens mais capazes para sucedê-los, não seus filhos. Mas tudo mudou com Yu, o Grande. Depois de domar as águas e salvar o povo, Yu recebeu o trono de Shun. E quando chegou sua hora, ele fez algo inédito. Passou o poder para seu filho, Qi. Essa ruptura com a tradição criou o conceito de Jia Tianxia, que significa o mundo é propriedade da família. A partir dali, o trono não seria mais dado ao mais sábio, mas ao parente de sangue. A dinastia estava fundada, e com ela, a ideia de que o poder se herda. Isso foi um marco. Pela primeira vez, a China experimentava a sucessão hereditária. Avançamos agora para a dinastia Shang, que reinou aproximadamente entre 1600 e 1046 a.C. Este foi um período crucial, marcado pelo desenvolvimento da escrita em ossos oraculares e uma complexa estrutura social. Mas é na sua linha de sucessão que encontramos uma das suas características mais fascinantes e, por vezes, caóticas. Se você achou que a regra de sucessão de pai para filho era a norma universal e simples, prepare-se para uma reviravolta. Os Shangs não apenas complicaram tudo, eles criaram um sistema que desafiava a lógica vertical de poder. No início e durante boa parte da dinastia, o sistema predominante não era a primogenitura, mas sim a sucessão de irmão para irmão, um modelo que os historiadores chamam de sucessão fraterna. Os números são impressionantes e revelam a força dessa tradição. Dos 30 imperadores Shang, distribuídos ao longo de 17 gerações, nada menos que 14 deles herdaram o trono diretamente de seus irmãos mais velhos. Isso significa que, em 9 gerações inteiras, o poder permaneceu circulando horizontalmente. O trono passou de irmão para irmão, como um bastão em uma corrida de revezamento, antes de finalmente descer para a geração seguinte. Mas por que adotar um sistema tão peculiar? Uma das teorias é que os Shangs valorizavam extremamente os laços familiares horizontais, vendo a geração de irmãos como uma unidade coletiva de poder. Além disso, a distinção entre os filhos da esposa principal e os filhos de concubinas ainda não era totalmente clara ou rígida, o que abria espaço para múltiplas reivindicações e gerava constantes disputas. Na prática, um grupo de irmãos governava em sequência. Só quando o último deles morria é que o trono voltava para a geração seguinte, geralmente para o filho do irmão mais velho da geração anterior, reiniciando o ciclo. Isso, claro, era uma receita para o desastre. A sucessão fraterna causava um caos recorrente, com sobrinhos ambiciosos conspirando contra seus tios e irmãos, competindo ferozmente pelo poder, mergulhando a corte em frequentes e sangrentas disputas. Mas esse sistema de sucessão fraterna, que parecia tão pragmático no início, carregava as sementes de sua própria destruição. Com o passar das gerações, a complexidade das linhagens familiares aumentou exponencialmente, e a estabilidade que o sistema prometia começou a ruir. Ele simplesmente não durou para sempre. Foi no final da dinastia Shang, um período de grande efervescência cultural, mas também de crescentes pressões internas e externas,
que uma mudança crucial começou a acontecer. A corte real percebeu que precisava de uma solução mais permanente para a questão do poder. Gradualmente, o sistema começou a evoluir de volta para a sucessão pai para filho, um modelo que muitas culturas ao redor do mundo viriam a adotar. No entanto, os Shang adicionaram uma camada extra de complexidade e precisão a essa antiga prática. E mais, para refinar ainda mais a linha de herança, eles começaram a fazer uma distinção fundamental entre os filhos do rei. Não bastava ser filho do soberano. A linhagem da mãe se tornou o fator decisivo. Essa distinção era entre o filho da esposa principal, conhecido como Di Shangzi, Di Changzi, e os filhos das inúmeras concubinas. A esposa principal detinha um status único, e seu filho era visto como a continuação direta e mais legítima da linhagem real. O filho da esposa principal, mesmo que não fosse o primogênito entre todos os irmãos, ganhava prioridade absoluta na linha de sucessão. Seu direito ao trono era considerado inquestionável, colocando-o acima de qualquer meio-irmão mais velho. Era uma tentativa engenhosa de reduzir as disputas de poder que envenenavam a corte e estabelecer uma linha de sucessão mais clara e estável. A regra era simples. A linhagem da mãe determinava o destino do filho. Acredita-se que essa mudança começou a se consolidar por volta do reinado do poderoso Wu Jing e se tornou a norma estabelecida após o rei Wu Yi. Foram eles que cimentaram essa nova estrutura de poder. A ideia era evitar os sangrentos conflitos que o sistema fraterno gerava, onde tios ambiciosos e sobrinhos ressentidos frequentemente se matavam pelo poder, mergulhando o reino em caos e incerteza. Assim, no final da dinastia Shang, o modelo pai para filho estava de volta, mas agora fortalecido por uma hierarquia matriarcal rígida. A estabilidade do maior império da Idade do Bronze dependia, em última análise, de quem era a mãe do herdeiro. Mas por que essa discussão sobre linhagens e herdeiros é tão crucial? Por que isso tudo importa? A resposta é que o sistema de sucessão em uma dinastia nunca foi apenas uma formalidade burocrática. Pelo contrário, ele é a espinha dorsal que sustenta toda a estrutura de poder. Ele define quem manda, quem obedece, quem prospera e, em tempos de crise, quem pode ser sacrificado pelo bem maior do reino. A instabilidade do início da dinastia Shang, por exemplo, com irmãos e tios disputando o trono em um ciclo vicioso de assassinatos e golpes, enfraqueceu a dinastia em vários momentos cruciais, deixando-a vulnerável a inimigos externos e rebeliões internas. Já a clareza que se estabeleceu no final, com a preferência pelo filho da esposa principal, trouxe uma previsibilidade necessária e criou um modelo que seria aperfeiçoado pela dinastia seguinte, a Zhou. Os Zhou, que sucederam os Shang, observaram atentamente essa lição. Eles a transformaram em um sistema ainda mais rígido e claro. A primogenitura agnática, onde o filho mais velho da esposa principal herdava tudo. Essa regra se tornou a base do sistema feudal chinês, influenciando a política e a sociedade por mais de 3.000 anos. Mas mesmo com regras claras, a sombra das disputas entre irmãos nunca desapareceu por completo. A ambição humana é uma força poderosa. A história chinesa está repleta de exemplos sangrentos de guerras civis entre tios e sobrinhos, entre irmãos mais velhos e mais novos, cada um acreditando ter um direito maior ao trono. No fim, a questão fundamental levantada por Yu, o Grande, ecoou por milênios, um dilema eterno no coração da governança. Afinal, o poder deve ir para o mais capaz, independentemente da origem, ou para o parente mais próximo, garantindo a ordem e a continuidade da linhagem. Essa tensão definiria o destino de inúmeras gerações. A sucessão ao trono nas dinastias Xia e Shang nos mostra que a política é feita de escolhas difíceis. Yu escolheu o sangue, e isso criou a primeira dinastia. Os Shangs experimentaram com o irmão, e isso quase os levou ao colapso várias vezes. No final,
O modelo do filho da esposa principal venceu, mas nunca sem conflitos. A história do poder é também a história da família, com todos os seus amores, ódios e traições. E você, o que acha? Se fosse um rei, passaria o trono para seu irmão ou para seu filho? Me conta nos comentários, eu quero muito saber sua opinião. Se você gostou desse mergulho nas intrigas da realeza antiga, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Compartilha com a galera que adora uma boa história de poder e disputa. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!